Pastor, daria para nós identificar uma pessoa que tá com um problema assim? De ansiedade? Ou de depressão já? Pode ser já, de ansiedade. Ansiedade, né? Porque acho que é o meio por onde a depressão vem, né? Para nós assim que somos cristãos, para nós, dentro da igreja, uma pessoa ela anda muito ansiosa, ela anda muito, ela consegue dar, assim, ela consegue demonstrar isso daí, de que ela tá com... Vou falar para nós então, tá? Vou falar para nós que dirigimos culto, que pregamos a palavra. Então, outras pessoas vão identificar de outra forma. Mas como que eu identifico quando eu estou muito ansioso? Por exemplo, eu estou orando, e na hora que eu estou orando, vou dar um exemplo aqui, eu não consigo raciocinar e dar uma direção na minha oração de uma forma lógica. Eu troco as palavras. Por exemplo, eu começo a abençoar Jesus. Jesus, eu te abençoo. Está abençoando Jesus? Como? Como é que você está abençoando Jesus? Como é que pode? Mas a minha mente, desculpa, ela está tão em outro lugar que eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo. Meus pensamentos estão tão acelerados para as outras coisas, e isso é ansiedade, que eu não consigo me concentrar em mais nada. Então, tudo que eu vou fazer como se eu estivesse na inércia. Como se eu estivesse fazendo assim, levado pelo vento. Tá só o meu corpo aqui, minha cabeça está muito longe, ou seja, minha alma está bem longe daqui. Então, estou falando para nós aqui, no nosso caso, né? Quando eu estou pregando, quando eu estou dirigindo um culto, quando eu estou tendo que fazer alguma coisa que depende do meu raciocínio e eu não consigo me concentrar. Ansiedade. Esse é um dos pontos, né? E aí a pessoa pode levar para qualquer área da vida dela. Ela não consegue concentrar no trabalho, né? Ela não consegue ensinar os filhos em casa. Tá passando o tempo, ela não está vendo. Ela fica o tempo todo tentando subterfúgios, né? Tentando redes sociais, alguma coisa que amenize, filmes, né? Para tentar tirar um pouco aquele pensamento desenfreado, esse termo que eu já usei. Então, isso é ansiedade. Quando nós precisamos de alguma coisa para nos desligar um pouco. Que foi o meu caso, né? Um vício para substituir o outro. Né? Exato. Boa, Rafa. Verdade. Um vício para substituir o outro, né? Foi no meu caso, né? No meu caso, eu não roí o osso, né? No meu caso, eu entrei de cabeça, me afundei na bebida de uma tal forma, né? Eu achei que eu tinha um controle da situação, mas não tinha. Quando eu fui ver, eu estava dentro do buraco, que eu não sabia onde eu estava mais. É aí que está o perigo. Já né? não A gente sempre acha que tem um controle. Eu já não conseguia mais, por exemplo, aquilo que era controlado, hoje eu vou tomar só isso, hoje eu vou beber só isso. Tá? Tô falando de mim na questão da bebida. Claro que hoje Jesus me libertou, estou liberto, hoje eu consigo andar em todas as situações hoje, e não consigo mais sentir aquela, né? Aquela... dependência, né? Dependência, exatamente, viu, Rafa? Dependência. Então, chegava ao ponto de eu sair de casa às 2 da manhã. Meu Deus. Sair de casa às 2 da manhã para poder falar assim, eu não estou conseguindo dormir, então eu vou beber agora e depois, na hora que eu voltar, eu já durmo, né? Então, não conseguia... E aí eu tampei uma coisa com o vício. E aí eu fui me afundando. No caso da pessoa que, por exemplo, ela se afunda em outra coisa. Porque tem gente que se afunda no jogo. Tem Algum tipo de entretenimento, né? Qualquer um, né? Ela pode ficar trancada dentro de casa. Pode, por exemplo, eu conheço uma pessoa
não vou falar o nome dela aqui, Sim. mas eu conheço uma pessoa que ela se apegou na limpeza da casa. Sei. Ela tinha que limpar a casa o tempo todo. Sei. Ninguém podia limpar. Se alguém Sei. limpasse a casa, ela achava que não estava bom. Sei. Ela tinha que refazer o serviço. Então ela ficava até tarde da noite limpando a casa, passando roupa. O tempo todo mexendo com a casa. E quando não tinha o que fazer na casa, ela inventava alguma coisa, porque só aquilo supria. Né? Supria o quê? A necessidade dela de viver. Né? Então, ela se apegava sempre em alguma coisa. E outras pessoas se apegam no jogo, outras pessoas se apegam em vícios, né? Bebida, drogas, e assim por diante, né? Mas para suprir uma deficiência ali. Eu acompanho um psiquiatra, um rapaz bem jovem. Ele tem um posicionamento muito legal, muito bacana, que ele fala para nós não acostumarmos o nosso corpo com muitas coisas. Tipo, muita coisa, vamos supor, com muitas facilidades, né? Vamos dizer assim, muitas regalias. Muitas regalias. Como, por exemplo, eu vou na padaria, vou de carro, padaria na esquina de casa. Não posso ir de a pé. Eu vou na casa de um amigo, às vezes o amigo mora no final da rua. Não vou de a pé. Então você acaba se acostumando o seu corpo com aquela situação, né? A gente já não consegue, por exemplo, olhar para fora de casa e vislumbrar uma árvore que está florida, o céu que está azul, né? A pessoa começa a ficar tudo muito escuro, né? Tenebroso, a vida dela começa a ficar muito tenebrosa. Por conta de que ela foi acostumando, né? Eles falam que a nossa mente libera uma substância, se não me engano, chamada dopamina. E aí, a sua mente começa a te levar para aquilo, porque é aquilo que é bom, né? Tipo assim, andar na rua de a pé não é bom, então eu não vou. Eu vou para onde? Eu vou para onde é bom, onde a minha mente fala, aquilo é legal, né? E aquela... o filme é bom, o sofá é bom, aquela comida é boa. Ou seja, se não tem aquela comida, eu não como. Isso. Não vai se acostumando. Prazer, né? Prazer. Tem que me dar prazer. Isso ainda está no campo da ansiedade, vamos dizer assim? Sim. Isso ainda está no campo da ansiedade, né? Então, eu queria deixar um recado aqui pro pessoal que de repente está aí me assistindo aí. Se você está ouvindo essa palavra e você está se identificando, depois o Messias vai deixar o nosso telefone aí. Hein, Messi? Depois você coloca o nosso telefone, por gentileza, aí. E aí, se você quiser estar ligando para nós, para conversar com a gente, nós temos aqui o nosso pastor, ele pode estar te orientando, te dando uma palavra, mostrando qual que é o caminho que você deve seguir, se de repente você está em algum desses estágios que nós estamos falando aqui. Então, uma pessoa que ela, por exemplo, ela não tem o prazer, né? Ela, se não for daquela forma, se a comida não for, se não for aquela comida que tiver na mesa para ela comer, ela não come porque ela não quer mais aquilo lá, isso daí é um dos pontos que a pessoa pode estar num quadro de ansiedade, vamos dizer assim. Tem aquela comida lá, não, mas eu não quero essa, eu só como isso. Eu não como mais, tipo, um arrozinho com feijão, um ovinho frito. Não, eu só vou comer camarão, caviar, eu só vou comer isso. Essa pessoa já começa a partir para um lado desse tipo aí, ou isso daí é uma coisa que não... Olha, eu penso assim, tem gente que não gosta de comer algum tipo de comida, né? Uhum. E muitos deles não gostam nem só porque não experimentou. Sim. Mas não quer dizer que se tornou isso uma ansiedade. Sim. Isso quer dizer que ela não está pronta para desafios. Ela não está pronta para sair do comodismo. Ela não está pronta para ver o outro lado das coisas. Tá, deixa eu melhorar a pergunta então, pastor. Vou melhorar a pergunta. Por exemplo, a pessoa tem um dinheiro, por exemplo, para comprar um carro de 20 mil, mas ela não quer andar num carro de 20 mil, ela só quer andar num carro de 70 mil. E se não for o de 70 mil, ela não anda, né? Ela acostumou mal
ela se acostumou mal com um ambiente que não é dela, mas ela quer viver aquele ambiente. É isso que eu quero dizer. Entendeu? O ponto que eu quero chegar? Você conseguiu compreender o ponto que eu quero chegar? Mais ou menos. Mais ou menos? Não Eu vou entendi tentar muito bem. vou tentar melhorar essa pergunta aqui. O que acontece? Quando nós acostumamos o nosso contexto de vida com coisas que de repente não tá na nossa realidade, vamos dizer assim, né? Nós temos uma realidade. Nossa situação financeira é a nossa realidade. Você fala mania de comprar. Quando eu quero caso. viver uma realidade que está fora do meu padrão de vida, Entendi agora. eu quero aquilo. Eu quero viver. Não, mas eu não posso comer em restaurante, por exemplo, que custa R$500 o prato. Eu não posso, mas eu vou lá, eu vou gastar o dinheiro lá e vou lá. Eu vou passar no cartão de crédito, vou financiar em 3 vezes esse prato e vou comer. Porque ela se acostumou com aquilo. E Você diz quando uma pessoa sai de um nível alto e vai para um nível baixo? Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Esse quadro começa a desenvolver uma ansiedade nessa pessoa? É isso, aí sim, né? A causa de Acho que agora a pergunta ficou um pouco mais clara. A causa né? de pessoas tirarem a sua própria vida é isso. A pessoa tinha muito, perdeu tudo e não consegue viver num padrão mais baixo. Glória a Deus, cara. O Espírito Santo está trabalhando as perguntas aqui no meu coração, pastor, que eu quero chegar num ponto que, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir esse podcast hoje aqui e muitas pessoas vão ser libertas no